Tô aguardando, tá? Começar a chegar mais gente. Coloquei a música de fundo, tá muito alto, tá bom? Hello! Oi, lindos! Tô bem. Deixa eu baixar um pouco a música aqui, que agora sou... Ai, gente, sou meio enrolada nessas coisas. Pronto. E aí, gente? Ai, gente, muitas pessoas. Já são 9. Ainda não, faltam alguns minutos. Ai, obrigada, gente. Já baixei. Tá muito alta. Vou tirando aos poucos. Tá boa a música agora? E aí, gente? Deixa eu tirar aqui. Acabou a música. Me contem. E aí? Olha, eu nunca fiz live na vida, então me ajudem se eu me enrolar aqui, tá? Estão me enxergando bem? Estão me ouvindo? Como é que tá por aí? Opa, interfone. Ah, obrigada, Simone. Obrigada. Ai, gente, eu tô nervosa. E aí, já são 9, tô ansiosa. Então, vamos começar? Falta um minuto. Então tá. E aí, gente? A convite do Yuri aqui, do Instagram Eternas Rainhas. Vou colocar o papai. Só um minuto, que eu tirei tudo. Tô aqui com vocês a convite do Yuri, que me chamou para fazer parte dessa live. Para mim tá sendo muito bacana, porque a gente quase não conversa, né? Então tô por aqui agora e a gente vai conversar um pouco, relembrar, afinal já foram 14 anos, né, que se passaram. Calma, que eu vou voltar, que eu tô perdida. Deixa eu botar o papai de novo, mais baixinho. Já vou responder as perguntas. Pronto. Bem, como vocês sabem, eu sou Aniela Calife, Rainha das Rainhas de 2006. E tô aqui a convite do Yuri, do Instagram Eternas Rainhas, para responder algumas perguntas, pra gente conversar, pra gente relembrar momentos tão bons, né? Ainda mais do meu reinado, de tudo o que o Rainha foi na minha vida, de como aconteceu na minha vida o Rainha, desse sonho ter se realizado. Então é muito bom estar tendo a oportunidade de falar com vocês. Então, deixa eu ver se já tem alguma pergunta que a gente vai respondendo. Ai, cadê? Não, tô passando muito. Então, gente, muito obrigada pelos elogios. Fico muito feliz em receber o carinho de vocês. Tô procurando aqui se tem alguma pergunta. Obrigada, Carlos. Você que é um amor.
Ai, gente, já muitas perguntas. Bem, começando pela primeira pergunta, eu acho que a primeira, não sei se eu passei alguma. Tá aqui. Primeiro, como surgiu a escolha do meu tema? Bem, eu sou a primeira e única rainha do Sesc, que foi um clube estreante no concurso. E a escolha do tema foi literalmente escolhida pra mim. Por quê? Porque quem escolheu o tema foi minha mãe, que é a Paula Calife, que é coreógrafa e foi a coreógrafa também da minha coreógrafa. Então, a escolha do tema foi uma ideia dela. Deixa eu só baixar um pouquinho. Foi uma ideia dela devido... Como eu sou muito branca, como vocês podem ver, não adiantaria um tema indígena, entendeu? Apesar de eu achar o máximo, entende? Então, e também ela pensou num tema que fosse diferente, que nunca tivesse tido em relação... E homenagear Belém também, a cidade de Belém. E nada mais poético do que a chuva. E super característico também, né? A chuva das duas não pode faltar. Que você... Todo mundo sabe disso, que chove praticamente todo dia em Belém. Então, foi assim que surgiu o tema. Ela sugeriu o tema da chuva e o clube acatou. Gostou do tema, achou diferente e tal. E aí veio o processo de como a gente chegaria nessa fantasia. Deixa eu ver. E foi assim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais além dessa. Vocês estão demais, gente. Muitas perguntas. Ai, fiz besteira. Ai, gente, eu sou muito enrolada. Paciência, calma. Tá. Eu vi ainda há pouco que passou uma pergunta falando sobre... Já falei sobre a escolha do tema. Agora a pergunta na atualidade: luxo, atitude ou efeito? Bem, eu acho que os três são válidos. E eu acho super interessante a evolução do concurso, que assim como os seres humanos, né, tudo evolui. Minha mãe até brinca que até uma gripe, um vírus evolui. Então, eu acho que é válido, claro, que tendo um equilíbrio entre os três, entendeu? Tem que ter luxo, mas não é tudo. A atitude é muito importante. E o efeito agora, né, desde 2003, 2002, 2003, começaram a surgir os efeitos. Então, nada mais válido do que esses efeitos, claro, que existam, né? Mas que não causem nenhum mal à candidata ou então coloquem em risco, entende? Então eu acho que os três são super válidos, tá? Luxo não é tudo, a atitude é muito importante e o efeito é um complemento. Eu penso assim, né? A minha opinião. Cadê? Deixa eu ver se tem outra. Pois é, a escolha do tema eu já contei, né? Que foi uma sugestão da minha mãe, que chegou nesse tema da chuva e uma homenagem à cidade de Belém. Ai, tô fazendo besteira. Pois é, já respondi da chuva vespertina. Como foi a preparação para o concurso? É uma interessante essa pergunta. Bem, vou contar desde quando eu comecei, quando tudo começou. Eu, na época, tinha 18 anos e tinha feito vestibular em final de 2005. Meu convênio foi em 2005, final, passei vestibular, terminei colégio, tudo. E tava, em casa um dia, como vocês sabem, a minha mãe é a Paula Calife, coreógrafa,
e ela sempre esteve envolvida no concurso. Então, ela recebeu uma ligação de um diretor do SESC que pediu para ela se tinha alguma moça para indicar, porque eles estavam querendo entrar no concurso e precisavam de uma moça para ser candidata. E aí a minha mãe até entrou em contato, tentou entrar em contato com a pessoa que ela tinha pedido, que ela tinha pensado na época, e não conseguia. Eu acho que ela ficou uma semana atrás da pessoa e não conseguiu. E aí um certo dia ele já estava agoniado, já ligou de novo para perguntar, e aí, conseguiu? Aí ela me olhou assim, disse para ele assim, não, eu vou, hoje eu te dou uma resposta. Desligou o telefone. Quando ela desligou o telefone, eu estava deitada no sofá, assistindo Big Brother. E eu tinha acabado de, como eu falei antes, tinha acabado de passar em vestibular, terminar o colégio. Então eu tava, tipo, acabando de sair de um estresse todo de vestibular. E ela perguntou, Anne, tu não quer participar do Rainha? Aí eu, meu Deus, que bacana. Aí eu quero, claro que eu quero, é um sonho, eu sempre tive esse sonho. Só que eu nunca imaginei que eu fosse participar um dia do Rainha, sabe por quê? Porque eu pensava, eu tenho esse sonho, mas é um investimento muito alto, né? A gente sabe disso, e a gente sabe que são muitas pessoas também querendo o mesmo sonho e tudo isso. E eu, desde pequena, eu assisti o Rainha desde a época do iate, esperava acabar o concurso e assistia, virava madrugada, criança, né? E aí eu disse, quero. E aí a minha mãe ligou pro diretor e disse que tinha uma, que era filha dela, tinha uma moça que era filha dela, e que se poderia ir ao clube para apresentar o presidente. E aí eu fui, o presidente gostou, e foi isso. E aí fui escolhida. Parece que já tinham ido lá outras pessoas, mas não aconteceu, não foi pra frente. E aí o diretor me escolheu, e aí eu acabei sendo a candidata do SESC. As coisas começaram acontecendo, tipo, uma coisa atrás da outra, uma coisa foi levando a outra. E foi tudo acontecendo na maior tranquilidade, que ainda vou contar mais. Façam umas perguntas. E foi assim a preparação do concurso, Bruno. Foi dessa maneira. E aí foi acontecendo, aí logo em seguida foi, tipo, tudo muito rápido. Aí já teve o coquetel, e, tipo, tive uns 15 dias para me preparar para o coquetel. Aí já foi correr atrás de equipe, porque o SESC, como um clube estreante, não tinha equipe. Então, o que acontece? Que a gente foi atrás das pessoas para fazer a fantasia, para fazer o desenho da fantasia. E tudo foi acontecendo. Quem fez a fantasia foi o Jean e o Delean. Eles que executaram a fantasia lindamente, meninos super talentosos, muito queridos, e que, como vocês veem, né, estreantes no concurso, já levaram o título. Então eu acho muito bacana isso, entendeu? Do concurso dar essa oportunidade, eu acho muito válido. Então tá, vamos para a próxima. Tô falando muito só numa pergunta. Pois é, a preparação começou nessa época, assim, bem de iniciozinho de ano. Eu não tive meses de preparação, assim, tipo, não tive 6 meses, não tive 1 ano de preparação. Eu tive praticamente 1 mês de preparação, 1 mês e meio, porque foi assim, acho que a minha apresentação foi no meio de janeiro, o concurso foi no dia 17 ou 18 de fevereiro, era uma coisa assim, então foi tudo muito corrido, e foi tudo acontecendo, foi tudo fluindo de uma maneira muito tranquila. O que eu acho da geração efeito no concurso? Bem, a geração efeito, como eu falei antes, eu acho muito válido a partir do momento que não interfere na movimentação da candidata, no desempenho.
Eu acho que para ter um efeito, a fantasia, a menina tem que estar muito segura, muito ensaiada, porque querendo ou não, você corre um risco, né? Porque aqueles 2 minutos de apresentação é o momento da equipe como um todo, quem está nos bastidores e da menina que está se apresentando, da candidata. Então eu acho que sim, acho válido, como eu falei, e acho que tem que ter todo um equilíbrio. E essa geração efeito, eu acho que daí pra frente, né, vocês inovam cada vez mais. E eu acho muito bacana, porque a gente fica surpreso, a gente se surpreende. Mas assim, como eu falei, com cautela, né? Não adianta fazer um efeito que vai pôr em risco a vida da candidata ou, sei lá, não vai acontecer realmente como é para acontecer, então tem que botar numa balança aí. Qual foi o maior desafio da temática? É uma boa pergunta. Bem, Bruno, o maior desafio da temática era como colocar o tema chuva numa fantasia, sem ser, tipo, muito óbvio, né? Porque é muito fácil pegar uma fantasia branca e prata e azul e colocar, dizer que é uma fantasia de chuva. E como a gente quis colocar a temática da chuva nos lavando a alma de Belém, lavando os patrimônios, lavando a cidade de Belém, foi pensado o Art Nouveau, que é o estilo que fez parte da Belle Époque. Então, aí foi a questão, como colocar? Foi dessa maneira. A gente trabalhou com as gotas, com os cristais, que eu acho que estava até na época da moda, em 2006, estava um pouco na moda de uso de bijuteria, de cristal, então tinha muito. E para bolar isso, foi dessa forma, a gente pensando como botar a chuva sem ser uma coisa óbvia, colocando lavando a cidade, remetendo a Belle Époque, aos gradis do Paris na América, como diz a minha fantasia da escadaria, né, do Paris na América, e foi dessa forma. E o arco-íris, né, é o que vem depois da chuva. Então, nada mais simbólico do que o arco-íris na fantasia para caracterizar a chuva, porque são 3 momentos, né, praticamente. É o anúncio da fantasia, é a chuva chegando, que é aquela parte do texto, quem não viu ainda, que não conhece, veja lá, porque tem praticamente 3 efeitos, 3 momentos. O início, que é a chamada da chuva, a chuva tá vindo, 2 horas. E aí vem a chuva em si, que é super poético, que é aquela música Acorda Belém, né? Belém, minha terra, minha casa, meu chão. E é super poético, então... E o terceiro momento, que é o carimbó, que é o patrimônio cultural do nosso imaterial, né? Cultural do nosso estado, nada melhor do que o carimbó para quando passou a chuva e trouxe uma energia, que é a energia paraense do carimbó. Foi esse desafio. Qual a sua opinião sobre os efeitos na fantasia? Pois é, Rubinha, eu já respondi, que eu acho muito legal. Mas assim, como eu falei, efeito não é tudo, gente. Afinal, é um conjunto, né? Não adianta botar só um efeito muito bacana, muito inovador, e a candidata não executar com atitude a coreografia, o personagem em si, tá? Então, eu vejo dessa forma. Eu gosto, porém eu acho que tem que ter um pouco de, né, cautela em algumas coisas. Como você sente tendo fãs e como lida com alguns que ficam tremendo só de lhe ver? Ai, gente, nem eu sei que eu tô me tremendo todinho aqui. Ai, que legal. Eu acho muito legal. Eu nunca esperei, assim, ter fãs. Mas é muito legal
Eu gosto e acho o máximo quando eu posso trocar uma energia com esses fãs, quando eu posso retribuir o carinho que eles me dão. Vira e mexe, eu encontro alguém que me reconhece e que diz que gosta muito de mim, que gostou, lembra de mim como rainha. Então eu fico muito feliz. Fico muito feliz e honrada, né? E espero poder retribuir de alguma forma. Podem me chamar, viu? No Instagram. Podem me mandar mensagem se não tiver meu zap. A gente conversa. Obrigada. Sem efeito, a candidata tem chance de ganhar? Tem sim, claro que tem. Os efeitos, se você for parar para pensar, os efeitos surgiram de um tempo para cá, né? Como eu falei, começaram a surgir os efeitos a partir de 2002, 2003. Então, antes disso, as candidatas ganhavam sem o efeito. Como eu te falei, é uma evolução. E essa evolução, você pode ter ou não o efeito. O que importa também é um conjunto, que eu falei antes. Não adianta nada ter um efeito maravilhoso e a candidata não ter uma atitude, não tá no personagem, não tá no tema da fantasia, tá? É muito importante isso, eu acho. E eu acho que ganha sim. Eu ganhei, né? Sem efeito, mas ganhei. E é isso. Eu acho que tem sim possibilidade. Não, eu não lembro muito bem. Eu tava bem nervosa. Aparentemente eu estava calma, mas eu estava nervosa assim, tava me tremendo todinha. Porque, querendo ou não, aquela responsabilidade daquele tempo que a gente tem na passarela, tanto na apresentação para os jurados quanto na passarela, né? É aquele teu momento. Então, eu lembro, nenhum se manifestou muito, assim. O contrário do que eu vi esse ano, né? Eles estavam bem interagindo bastante com as candidatas. Naqueles anos eu acho que não interagiam tanto, não, né? E eles, como eu entreguei as gotas, eles pegavam, sorriam, agradeciam. E foi assim, é isso que eu me lembro da reação deles. Algumas candidatas usam Algumas candidatas usam a fantasia do ano anterior para ensaiar. Como foi a sua preparação em relação à fantasia, já que foi o primeiro ano do SESC? Bem, é uma boa pergunta, né? Bem curiosa. Bem, o SESC, como já está falando a pergunta, ele não tinha candidatas anteriores. O que a gente fez? A gente começou a ensaiar, resolveu tudo o que tinha para resolver de questão de fantasia, assim, de desenho, de equipe, de compra de material, tudo a gente correu muito rápido com isso. E eu comecei a ensaiar, a minha mãe fez a coreografia e a gente montou a coreografia. Ensaiei para memorizar a coreografia, para colocar no personagem. E aí, depois disso, a minha fantasia ficou pronta muito rápido. Ficou com bem antecedência. Desculpem. Ficou pronta com bem antecedência. Então, eu, graças a Deus, tive a possibilidade de ensaiar muito com a minha fantasia, semi-pronta já, praticamente, só faltando algumas coisas, mas para não estragar, né, claro, mas quase toda pronta. Então eu tive, eu acho que umas 2 semanas de ensaio, uns 15 dias, não sei, eu sei que foi um bom tempo. Eu tive a possibilidade, que eu sei que muitas meninas não têm essa possibilidade e que eu acho muito importante, de ensaiar com a fantasia ou com algum peso, porque muda muito a evolução, né? Fazer a coreografia sem a fantasia é uma coisa, com a fantasia é outra, e aí você vai ajustando
nessa hora, os teus movimentos, o que não tá dando certo, ver o que dá e o que não dá certo. E então foi dessa forma. Graças a Deus o Sesc me deu todo o apoio e a minha fantasia ficou pronta com muita antecedência. Então eu tive a oportunidade de ter muitos ensaios com a fantasia já. Então foi isso. A fantasia pesava, né? A gente sabe, outras meninas sabem que a fantasia pesa demais. Ainda mais quem não está acostumada com peso, né? Nós não estamos, assim. E eu que tive praticamente 2 meses de preparação, né? Eu não tava, então eu não estava acostumada. Então a minha fantasia pesava 30 quilos. Apesar de não parecer, né, que até no vídeo falam que aparentemente está leve e tal, ai, calma, me perdi. Então pesava 30 quilos. Só um instantinho. Não. Só um instantinho, gente, que me perdi aqui. Pois é, fantasia pesava 30 quilos. Na época, tu era uma das mais cotadas para o campeonato? Bem, como o Sesc era um clube estreante, sempre tem, né, o olhar de vamos ver o que vai acontecer. Então, não sei, eu acho que eu tava bem entre elas todas, eu tava bem representada, né? Oi, sou Belém Pará, Teleros. Gente, sobre a escolha da sua trilha. Bem, a minha trilha, ela foi escolhida, né, pela coreógrafa, que é a Paula Calife, que é minha mãe. E a gente pensou como eu falei antes, nesses momentos da chuva. E aí tem a voz, que é o áudio que fala, né, o off, que é a voz da Jeane Darwish, que faz uma introdução. Aí depois vem Bom Dia Belém e depois vem o carimbó. Foi assim. Ai. Você pretende ser coreógrafa do concurso, já que você tem formação em balé? Olha, eu acho muito interessante, sim. Eu não vejo por que não, né? A Rubinha também até fez coreografia esse ano e eu acho super válido, acho bacana. Quem sabe? Sim, a fantasia é pesada. E a minha pesava 30 quilos. Com certeza tem outras muito mais pesadas. Você ainda tem contato com essa equipe do Rainhas? Tenho contato. A minha equipe do Rainhas é minha mãe, o Jean, que eu não tenho contato só pela internet, mas que ele faz uns trabalhos fora. O Delean também, sempre encontro. O pessoal do Sesc, como mudou presidência, mudou tudo, então eu já não tenho tanto contato. Mas eu tenho sim. Eu não tenho contato mais com a Euna, que foi minha maquiadora, mas eu tenho sim contato com as pessoas. Oi, gente. Oi, Jéssica. Aqui. Tu acreditas que a tua experiência no clássico te ajudou de alguma forma no concurso? Com certeza. Eu tenho, assim, a experiência do clássico, não só do clássico, mas da dança em si, ajuda muito. Quem tem experiência de palco ajuda demais também, porque
A gente sabe, quem dança em palco, na hora, cada coreografia você é um personagem, você tem que executar a coreografia de acordo com o teu personagem. No caso, seja balé clássico, seja contemporâneo, então ajudou sim bastante. E ajuda, viu? Qual a emoção você sentiu na hora que eu vi o papai na passarela? A emoção, na verdade, começou do momento que tocava a campainha, né? Porque tocava aquela sirenezinha pra gente começar. Então, nessa hora, meu coração já tava aqui, ó. Essa sensação. E o papaya, quando eu fui pra passarela, o papaya, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu tive a melhor torcida de todos os tempos do Rainha, que era a mais animada, a mais numerosa, que eram as meninas lá do balé, inclusive, e minhas amigas e todo mundo querendo participar. Então, na hora da passarela, quando eu fui, foi assim, libertador, entendeu? Já fiz a minha parte, já fiz o meu melhor, agora eu vou desfilar para relaxar, para curtir com as pessoas que estão lá para ver no hangar, né? Para participar com o público, para mostrar, trocar essa energia com o público. Então, ao som do papai é ainda mais emocionante. Você lembra de toda a sua coreografia? Lembro, Vânia, lembro de tudo. Lembro, sim. Tudo sim. Não tem como a gente esquecer, né? Eu acho que ninguém esquece. Olha, cadê? Ederson. Eu não lembro dos valores da fantasia, mas eu não tenho como te dizer porque eu não me lembro, então eu não posso falar uma coisa errada aqui, dar uma informação errada, mas eu acho que foi o preço base de todas, que já é um precinho mais caro, né? Já é elevado o valor. Foi cara, eu acho que sim. Como eu controlei a ansiedade? Bem, esse controle da ansiedade foi da seguinte forma. Quando eu cheguei, já cheguei semi-pronta, fui pro camarim e no camarim eu fiquei rezando, ouvindo a música, respirando, tá? Esperando o meu momento. Só isso. Eu fiquei esperando o meu momento, meditando, pensando em tudo o que eu tinha vivido até ali para chegar ali. E foi dessa forma o controle. Fora o apoio todo da minha equipe, né, que eles ficaram o tempo inteiro comigo lá no camarim. Eu não saí para olhar nada. Eu fiquei concentrada. Concentração me ajudou demais nesse momento. Eu não tenho muito espacinho aqui para fazer a coreografia. Eu acho que eu vou ficar devendo para vocês essa. Oh, obrigada. Qual a sua reação quando as pessoas lembram da participação no Rainha? Eu fico honrada, né, gente? Eu me sinto muito chique, muito famosa. Mas é muito legal, eu fico muito honrada. Qual foi o maior sentimento quando te chamaram como campeã de 2006? Olha, Bruno, o sentimento é inexplicável. Eu acho que só quem ganha ou quem está em cima daquele palco, desde o momento da apresentação, quando você... É uma sensação, né? O momento da apresentação. Quando você sobe entre as 5, é uma coisa assim já, né? Mais lá em cima. E quando falaram Rainha das Rainhas de 2006, Aniela Calife, meu coração só faltou sair pela boca e um choro que veio de dentro, sabe? Bem do coração. Foi uma sensação muito
como eu falei antes, libertadora. Eu consegui, eu senti uma coisa muito boa, sabe? Eu relaxei, eu tinha conseguido cumprir o que eu tinha ido fazer lá, né? Que era trazer o título para o Sesc. Foi uma experiência sem igual. A sensação que eu tenho é que eu nunca vou sentir uma sensação como eu senti no dia do resultado, na hora do resultado. E até hoje, quando eu assisto o vídeo, quando falam o resultado, eu fico muito emocionada. Volta um filme, passa um filme. É impressionante, é muito forte. O peso da fantasia atrapalhou muito? Olha, o peso da fantasia, na hora, a gente nem sente, né? Porque, como eu falei também, eu tive a oportunidade de ter muitos ensaios com aquele peso. E isso tudo foi me condicionando, foi melhorando meu condicionamento. Então, quando chegou lá na hora, também tem adrenalina, que você esquece que você tá com aquele peso todo. Você ficar parado é uma coisa. Quando você tá lá, que é a hora de fazer, esquece tudo. Não dói nada, não acontece nada e vai, entendeu? Tem que ir. Então, não atrapalhou, não. Tanto é que eu até pulava no carimbó, assim, dava uns pulinhos, e as pessoas achavam que tava bem leve a minha fantasia, mas não tava tão leve assim, não. É só aparência. Fora o Rainha, tu tinhas ou tem vontade de participar de outros concursos? Olha, Bruno, o meu xodó sempre foi o Rainhas, né? Por ser a maior movimentação da cultura paraense. Como vocês sabem, eu sou bailarina desde criança. Eu tenho alma de artista, né? Minha mãe é bailarina, meus tios são envolvidos com música. Então, eu sempre tive nesse meio de teatro, palco, luz, nesse meio cultural. Então, o Rainha já é uma coisa mais diferente. Por isso que eu nem cogitei em dizer não. No momento que fui chamada, né? Então, porque eu sempre quis, sempre foi um sonho. Em relação aos outros concursos, eu já não sei se eu, né? Porque eu não sou muito alta, então eu acho que concurso de beleza você precisa ter uma altura. Então, como eu sou mais artística, mais artista, eu gosto do Rainha, por isso que eu optei por participar só do Rainha. Quando você deixou a passarela, já sentiu que seria a Rainha das Rainhas? Não. A gente sente, como eu te falei, quer dizer, como eu falei antes, é uma sensação que, pelo menos comigo, foi assim. Foi um momento, foi tipo muito rápido. E quando a gente sai, em momento algum, eu já entrei naquele palco me achando a rainha das rainhas. Não, porque eu acho também que tem que ter, né? Porque eu sou muito pé no chão. Então, eu tinha 18 anos, a minha experiência em concursos de beleza, eu acho que foi a única, foi no Rainhas. E eu tenho experiência de palco, então eu entrei como se eu fosse fazer uma apresentação de balé. A minha preocupação não era sair achando que eu já era rainha, era sair daquele palco sabendo que eu tinha feito o meu melhor e que eu tinha feito tudo o que eu podia fazer de melhor para retribuir tudo o que o clube tinha me proporcionado. Então, eu não saí com essa sensação. A gente tem, claro, sempre a esperança que a gente vai ganhar, afinal estamos todas lá por esse objetivo, não é verdade? Então, eu saí do palco com aquela tranquilidade, achando que eu tinha feito tudo certo. E o resultado viria com a decisão dos jurados. E foi isso. Qual a sensação de ser chamada como as 5 finalistas, em seguida como campeã? Qual a sensação de sentimentos que você viveu no camarim e no palco? Eu já falei um pouquinho sobre isso, né, Anderson?
a sensação de ser chamada entre as 5, porque eu fui a 21ª, eu fui a última candidata. E na minha época ainda tinha aquele desfile em conjunto que entravam os grupos em 2006. Então o meu grupo era o último. Ou seja, eu tinha acabado de... Eu praticamente não tirei minha fantasia. Eu acabei de me apresentar, fiz a passarela com papaya, já saí, fiquei esperando ali no cantinho porque eu já tinha que entrar no desfile dos grupos. Entende? Que era da última, que era a 21ª, que era eu que ia puxar o primeiro grupo, e assim sucessivamente. Então, quando eu saí desse desfile em grupo, já era aí, quando finalmente eu tirei a fantasia para descansar um pouco, já era o chamado das 5 finalistas. E aí foi uma correria que eu não tive nem tempo de cair a ficha. Então, foi dessa forma. Foi uma correria. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu ganhei. Foi uma felicidade muito grande. Que eu ganhei não, que eu fiquei entre as 5. Meu Deus, que bacana. E já estava felicíssima de estar... Só de estar entre as 5, eu já estava muito feliz, né? Então... E a sensação do camarim foi essa que eu falei, respondi antes numa pergunta. Foi que eu fiquei no camarim, concentrada, não fiquei saindo do camarim, fiquei meditando, rezando, pedindo boas energias para que tudo desse certo. Foi essa a sensação. Em algum momento da trajetória, tu pensou em desistir? Não, momento algum. Quando eu entro, eu vou até o final. Não, gente, mas é verdade, a gente não pode desistir perante as dificuldades. Existem as dificuldades e eu sei que eu tive muita sorte de tudo ter fluído de uma maneira tranquila para mim. Então, em momento algum eu pensei em desistir, jamais. E nada na minha vida eu desisto. Se eu começo, eu tenho que terminar. Pra tudo na vida é assim, né, gente? É até uma lição pra vocês. Ai, como foi os bastidores? Como eu fiquei, Rúbia? Eu fiquei tranquila, assim. Fiquei dentro do camarim, né, no meu cantinho, esperando a minha hora. Como ficou o teu dia a dia pós-campeonato? Bem, meu dia a dia uma correria, né? Porque a gente sabe que são muitos convites, muitos eventos e é muito bacana, porque acaba que você revive, você não sai daquele clima todo. Então a gente prestigia muitos interiores, a gente vai em eventos beneficentes, então é muito legal. Foi uma correria, mas valeu a pena a cada momento. David, você se sentiu cobrada por ser filha da tia Paula? Olha, David, não, eu não me senti. A minha mãe é muito tranquila em relação a isso, entende? Ela é muito tranquila e sempre foi assim. Ela é minha professora também de balé, então ela cobra quando tem que cobrar. Eu me cobro muito, eu me cobro demais, né? Sou virginiana, né, amores? Então a gente se cobra para fazer tudo perfeito. A gente sabe que não existe perfeição, mas eu sempre vou dar o meu melhor. Então ela não senti pressão não, ela não me cobrou não. Eu queria dar um presente para ela, o momento do Rainha, de ter ganhado Rainha, de ter feito o meu melhor no palco, naquele momento, foi uma retribuição a ela, entendeu? Por tudo que ela fez, porque foi desde do tema que ela sugeriu, foi tudo, entende? Então eu não senti em nenhum momento cobrada, não. Eu sempre vou procurar fazer o meu melhor, né? Então foi isso que eu fiz. Tenho a faixa, tá aqui do meu lado. Vou botar. Vou botar só pra ficar bonita. Ai, peraí que engatou. Tá certo. Tá aqui, ó. Vou botar. Tá aqui. Agora, fiquei linda com essa faixa. Essa faixa é linda, né? É um presente.
Como foi ser montada pela Paula Khalifi, afinal, foi um prazer enorme, né? Foi um prazer. A minha mãe trabalhou muitos anos na Rainha, fez inúmeras coreografias. Eu vi desde pequena, eu assisti o Rainha, como eu falei, antes da época do iate. E para mim, ser coreografada por ela no Rainha das Rainhas, que era o meu sonho, foi um prazer, né? E eu amei. Eu amei ainda mais ter conseguido ganhar o concurso para retribuir todo o amor que ela me deu. Já botei. Tá aqui. Deixa eu ajeitar, vou dar um close. Pronto. Se eu guardei alguma coisa da fantasia, guardei, eu não consigo me desfazer. Afinal, a fantasia, o clube me deu, né? Era minha fantasia. Então eu tenho a cabeça ainda, eu não me desfaço, gente, não consigo. Eu sou muito apegada. Eu tenho o corpo ainda da fantasia, tenho os adereços. Infelizmente, não estão aqui na minha casa, estão na casa dos meus pais. Então, por isso que com essa história de não poder sair, acabou que eu não pude trazer. Mas quem sabe numa próxima eu mostro pra vocês. Como foi ser... afinal, a cobrança seria maior. Já te respondi essa. Oi, mãe, tu tá aqui. Sua fantasia ainda existe? Não, Anderson. O que existe é só como eu falei, são os adereços, o corpo ainda existe, mas o resplendor não existe mais, já se desfez. Também, né? Foram 14 anos aí na costa. Você ensaiei, Aline, ensaiei bastante com a fantasia. Ensaiei muito com a fantasia. Muito, muito. Acho que foi primordial esse fator. Foi a cereja do bolo pra mim, né, no caso. Porque eu ensaiei demais, eu ficava roxa. Eu ensaiava até não aguentar mais. Ensaiei muito. Já coloquei a faixa, mames. Sentiu a energia da torcida na hora da apresentação? Muito, muito. Ixi, eu acho que isso também foi assim, colaborou, né? Foi um conjunto. A torcida foi a cereja do bolo, entendeu? A apresentação estava ótima, foi tudo perfeito, foi tudo tranquilo, como tinha que ser. E a interação da torcida, hoje em dia, infelizmente, acho que não pode mais, né? Ter adereços e tal. Uma torcida organizada, do jeito que tava, com vocês, minhas amigas do balé, que eu sei que já estão por aqui, inclusive a Manu que fez a pergunta. Senti sim, interação foi primordial. Fez muita diferença pra mim. Me deu um gás, viu? Se não fossem vocês, eu não sei se eu teria tanto gás assim, sabe? Temas regionais ajudam a candidata? Deixa eu ajeitar o sítio. Olha, eu acho que sim, podem ajudar. Não é uma regra. Até porque a gente não sabe a cabeça dos jurados, né? Você tá lá, você é como se você fosse a obra de arte da tua equipe, tá? Então você vai apresentar a sua arte, que é a sua fantasia, você, o conjunto. E eu acho que varia muito de acordo com cada jurado, de acordo com o momento. Você pode ter temas que não são regionais, também são muito fortes. Eu acho que ajuda por ter essa questão da regionalidade, mas também se a candidata não estiver bem, se não tiver a tua obra de arte não estiver na hora da apresentação completa, né? É isso. Obrigada, tia. Ai, torcida foi muito especial. Foi sim, mãe. Foi muito especial. Aniela, qual a sensação de ouvir o seu nome sendo anunciado? Felipe, como eu falei,
antes, eu não sei se você viu. Foi uma sensação inexplicável. E toda vez que eu assisto, só para te resumir, que toda vez que eu assisto o vídeo com o resultado do Rainha, eu lembro da sensação e me emociona muito, tá? Eu sou muito emotiva e me emociona muito, porque eu me lembro de tudo. Então a sensação é inexplicável, eu não consigo te explicar, mas é maravilhosa. É muito gratificante. Tá aí, pra mim. Isso, o resultado, quando ouvi o meu nome, eu fiquei muito grata. Foi gratificante. Essa é a questão. Porque caiu a ficha de que tudo tinha dado certo, que eu tinha feito o meu melhor, da melhor maneira. Entendeu? Você acha justo os jurados serem fora de Belém? Olha, eu acho que não vejo problema ser de fora. E pelo que eu vejo, de um tempo pra cá, a equipe da organização, né, tá colocando jurados que tem um pouco a ver com o meio. A estética, beleza, né, moda, coreógrafos, artistas, tem um pouco a ver. Então eu não vejo problema. A partir do momento que o grupo de jurados é coerente, que sabe o que está julgando, eu acho que é válido. Desculpa. Eu acho que é válido ser de fora ou daqui. Valdir, te amo, meu bem. Obrigada. Aconteceu alguma coisa com a fantasia antes do concurso? Olha, não que eu saiba, né? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Ah, tem um detalhe dos bastidores que eu vou contar. Um detalhe. O que aconteceu antes com a fantasia, como as fantasias chegam antes, e na época, no meu ano, era na Assembleia, tava chovendo no dia. Minha fantasia foi, vamos dizer assim, abençoada pela chuva. Ela molhou um pouco, as plumas molharam um pouco, então a equipe teve que secar a fantasia. Então foi isso que aconteceu, que eu saiba. Confeccionadas pelos maravilhosos Delean e Jean. Delean Cardoso e Jean Negrão, na época eram estreantes no concurso. Está dizendo aqui a professora Paula Calife, como eu já tinha falado antes sobre isso, né, gente? Queridíssimos, super talentosos, que conseguiram fazer a fantasia ficar perfeita, assim, tanto é que todo mundo acha que era leve, porque transmitiu o que realmente era para passar, leveza, né? Da chuva, das duas. Ai. Subir aquela escada com resplendor é a prova de fogo. É a prova de fogo. Porque no hangar ainda é mais tranquilo, sabia? Porque tem a escada, ok, é um pouco mais alta, eu acho, que a da Assembleia, ou é até a mesma altura. Mas a da Assembleia, na época era na sede campestre, no meu ano, então tinha os camarotes ali. Então ficava os camarotes aqui e bem aqui já era escada para o nível do palco. Então, mais a altura do resplendor era um desafio. Era muito difícil. 30 quilos. Mais pesada que a Daiane. Nem parecia, né? Porque era chuva, né? A gente faz a cara da tranquilidade, da normalidade. Eu não podia dizer que estava pesado. Oi, Marcelo. Olá, Rainha Valerina. Obrigada, Marcelo. Um beijo. Muito bom também falar contigo por aqui. Te ver por aqui. Brilhante trabalho, tinha começo, meio e fim. O tema magnífico. Verdade, Valdir. Foi desafiador dançar carimbó de salto e mais 30 quilos na costa? Foi. Mas a força, que eu já estava acostumada, né? Eu estava trabalhando para isso. Então, como eu falei, foi desafiador, mas eu já estava acostumada, eu já ensaiava, então eu tinha que dar o meu melhor na hora.
não podia fazer feio, né? Já tava lá, então tinha que ir até o fim. Aí, gente, sai que só aqui eu aperto errado. A ideia de presentear os jurados com um cristal representando uma gota de chuva foi magnífica. Obrigada, de verdade, porque foi o diferencial também da minha fantasia, foi um dos diferenciais. A minha fantasia não tinha efeito, mas eu fiz o efeito acontecer, entende? Eu dei os pingentes em forma de gota, né, que eram os cristais para cada jurado. Então eu fiz o efeito acontecer dessa forma, de uma maneira segura. Já coloquei a faixa, porque eu demorei a ver. Tá, já tô respondendo, Anderson. Desculpa, é que eu fico empolgada. Falo muito. Você possui formação de balé e é arquiteta. Você acredita que poderia ser uma possível estilista ou coreógrafa do concurso? Posso. Quem sabe? Você ficará mais linda se colocar a faixa. Já coloquei, Anderson. Desculpa, é que eu demorei muito, realmente. Ai, gente, eu nunca fiz live, então tenham paciência, por favor. Você apresentou muito bem. E o que você achou da nova Rainha de 2020? Bem, eu adorei, né? Porque foi a questão, o efeito dela foi surpreendente. E foi uma equipe, se eu não me engano, foi estreante, me corrijam se eu estiver errada, mas eu me coloquei no lugar, entende? Porque uma equipe estreante, a moça fazendo um efeito, uma apresentação limpa, fazendo um efeito surpreendente, né? Ultrapassando os limites, os seus limites. Eu achei bacana, achei muito legal. Aniela, Rainha das Renaissance 2006. Sim, Bruno. Se tu pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa na fantasia, maquiagem, coreografia? Não, não mudaria nada. Participaria novamente, com certeza. De alguma maneira, mas não dá mais. O que você acha dos novos efeitos e tecnologias das fantasias? Jenny, eu respondi antes. Eu acho válido, e repito, a partir do momento que conversa, o conjunto conversa e você não põe em risco a candidata, eu acho super válido. Eu acho que, né, vamos ter uma noção bacana sobre isso, um bom senso. Iago, como eu falei agora, achei muito legal ela ter... Gostei bastante. Surpreendente o efeito que ela fez do giro de 360. É muito legal. Ela deu tudo de si. Era visível na apresentação. Fui a última. Assistir o desfile de todas as candidatas te deixou mais tranquila? Eu não assisti. Esse é o detalhe. Eu não assisti. Eu acho que por isso que eu fiquei tranquila. Ai, gente, vai acabar. O seu dia passar. Se não fosse você a vencedora, quem você elegeria e por quê? Olha, eu não sei, Fernando. Eu não sei, vai acabar. Eu não vou te responder essa. Porque todas estavam bem. Foi o ano que quebrou a fantasia da Kelly? Foi. Se você não fosse a vencedora, por quê? Você... Ai...